Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Vamos dar início então ao nosso culto. Existe uma história que é muito famosa e tem até um filme, né? Que é a história de 300 homens que foram para a guerra lutar contra 30 mil persas. A famosa história dos 300 Espartacos, né? Mas nessa história, esses 300 homens perderam a guerra, não conseguiram vencer. E existe uma outra história de 300 homens também, que também foram à guerra. Mas nessa história, que é a história de Gideão, esses homens voltaram vitoriosos, e uma nação inteira, a nação de Israel, foi livrada das mãos dos inimigos pelas mãos do Senhor. E a gente tem como base aqui Juízes, capítulo 7, no versículo 2, depois o 6 e o 7. E eu vou ler rapidinho aqui. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Aí depois o 6 e o 7 aqui. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Essa história é bem conhecida também, né? Bem famosa. E a diferença entre essas duas histórias é que numa delas o Senhor colocou a mão e livrou aquele povo. Deus tem grandes vitórias. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E quando eu falo de vitórias, eu não falo de dinheiro, eu não falo de situação financeira, mas existe uma vitória que é a maior de todas, que é a promessa de Deus, a promessa de Jesus, uma vida eterna. Uma vida eterna de salvação, lá em cima no céu. Quem que não quer ir para o céu? Quem que não quer receber essa grande vitória, essa grande bênção? A maior prosperidade que nós temos na nossa vida, ela foi paga lá na cruz do Calvário, através de um homem que nem precisava, mas desceu do céu para nos livrar daquilo que nós mesmos provocamos em nossas vidas, que é o pecado. Jesus, ele veio para nos dar essa prosperidade, a salvação eterna. Nós podemos chegar no céu, basta procurarmos essa vitória. E Deus nos livra sim, basta a gente procurar se capacitar e fazer a vontade do Senhor. Amém, igreja? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma noite na tua casa, buscando a tua presença, Senhor. Que esse culto desta noite seja cheio da tua vitória, cheio da tua bênção, cheio do teu Espírito Santo, Senhor. Que seja um culto para te adorar, Senhor, para levar o melhor a ti, Senhor, para nos colocarmos na tua presença, Senhor, sentirmos a tua presença, sairmos daqui cheio do teu Espírito, Senhor, do teu Espírito Santo. E durante a semana, Senhor, continuarmos buscando a tua presença, Senhor, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, aonde estivermos, Senhor, que seja para buscar a tua graça, continuar buscando essa salvação que o Senhor nos ofereceu na cruz do Calvário, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu amor.
Não somos merecedores por nós mesmos, mas pela Tua graça nós nos tornamos merecedores, Senhor. Que possamos nos esforçar mais, Senhor, para alcançar essa vitória, alcançar essa salvação, podermos ver a Tua glória, Senhor, no reino eterno que o Senhor reservou para cada um de nós. Te agradeço, Pai, pela vida de cada um que está aqui, aqueles que não puderam vir, Senhor, que sejam abençoados, Senhor. Te agradeço, Pai, em nome do santo e poderoso Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.
Vamos estar passando para o momento dos dízimos e ofertas, e eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do 7. É uma palavra bem conhecida, mas eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações nesta noite. Gostaria também de dar boas-vindas a todos os irmãos, nesta noite, neste culto abençoado, e também apresentar a nossa visitante, a Beatriz. Não se sinta envergonhada, mas que Deus te abençoe, Veio com a irmã Denise, que Deus abençoe grandemente a tua vida e que você ouça a voz de Deus nesta noite falando ao teu coração. Amém? Que Deus abençoe a cada irmão. O livro de Mateus, capítulo 7, a partir do 7, vai nos dizer assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhes-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo homens maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam aos homens, fazei também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Esse é um texto que eu gosto bastante de refletir e que aqui Jesus ele vem nos ensinar. Pedi e dar-se-vos-á, busquei e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Aqui Jesus está falando da insistência, da perseverança em buscar, em clamar ao Senhor, porque Ele tem coisas boas para nos entregar. Ele tem bênçãos a oferecer para cada um de nós, mas nós temos que ser persistentes, e essa persistência nos leva a garantir as coisas boas que Deus tem. E aqui Jesus ele vai usar um exemplo, que nós, sendo homens maus, porque a nossa natureza humana ela é má, ela é pecaminosa, e aí Jesus vai fazer essa comparação. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quando eles nos pedem algo, a gente vai e tenta fazer tudo aquilo que a gente pode para dar aquilo que o nosso filho precisa. Seja um alimento diferente, seja uma peça de roupa um pouco melhor, a gente faz de tudo. Faz uma hora extra, economiza de um lado, corre atrás, conversa com alguém para dar aquilo que o nosso filho anseia. E não há alegria maior no nosso coração de ver os nossos filhos com aquele sorriso aberto, agradecendo por aquilo que ele tanto ansiava. Aí Jesus faz essa comparação. Imagine o nosso Deus, que é o Pai Todo-Poderoso. Imagina Ele, que alegria Ele não sente quando entrega algo a você que você tanto buscou, quando entrega algo a você que você tanto pediu. O nosso Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos presentear, conforme a vontade dEle. Mas Ele vai nos dar uma direção ali no final. Façam tudo conforme aquilo que vocês querem que seja feito a vocês. Então, se vocês me pedem algo bom, ofereça algo bom às pessoas. Se vocês me pedem algo maravilhoso, sejam maravilhosos com outras pessoas. Se vocês me pedem misericórdia, sejam misericordiosos com outras pessoas. Peça aquilo que você também pode dar. Peça aquilo que você também pode oferecer. Amém? E que nesta noite essa palavra ela venha encaixar nos dízimos e ofertas. Que você busque ao Senhor. A irmã Nezita iniciou ali testemunhando para mim. No momento de maior luta, de maior aflição, quando ela não via ninguém do lado para ela pedir socorro, ela lembrou que existia um Deus no céu. Ela fechou ali a porta do quarto. E no mesmo instante, o Senhor respondeu. O Senhor enviou a provisão. E é isso que Deus espera de nós. Perseverança, confiança, porque Ele nos dará coisas boas e maravilhosas. E não é diferente na nossa vida financeira, não é diferente na nossa vida material. Quando nós buscamos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que é da vontade do Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. E às vezes Ele vai te dar uma bênção maior do que aquela que você estava pedindo. A bênção ela vai vir de uma forma que às vezes você nem esperava. Porque o nosso Deus é Deus de coisas grandiosas. Amém? Vamos estar orando neste momento? Pai, nós te louvamos.
através dos louvores entoados. E que, Senhor, neste momento, nós possamos entregar a Ti a nossa oferta, ó Pai, e os nossos dízimos, com alegria no nosso coração. Sabendo, Pai, que o Senhor tem muito mais para nos oferecer. Sabendo que o Senhor tem muito mais para prosperar em nossas vidas. Abençoa cada irmão que vai estar ofertando nesta noite. Aqueles que não puderem, ó Pai, que o Senhor possa abençoar da mesma maneira, Deus, para que quando eles sejam tocados no seu coração, eles possam vir entregar diante
Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha
vir aqui à frente, o pastor Marcelo para estar orando por elas. Graça e paz. Estenda suas mãos, vamos orar? Vamos orar, querido? Vamos orar? Todo mundo fazendo a mãozinha de oração. Querido Deus, graças nós te damos, ó. Como é maravilhoso poder estar em tua casa, como é maravilhoso poder estar em tua presença, Senhor. Como é maravilhoso entoar louvores a ti, Senhor. Obrigado, Pai, por tão preciosa dádiva aos nossos corações. E agora, Pai, estou aqui eu reunido com os pequenos corações, junto com o teu povo, que também ali embaixo, Deus, ora comigo e pedimos ao Senhor que essa tua voz continue a falar por meio do Espírito Santo a cada um dos nossos corações, Senhor. Que o Senhor fale, Deus, da porção exata que nós precisamos, Senhor, para continuar, Senhor, nós, os pequenos e os grandes, a continuar crescendo, não só em estatura, mas na graça e no conhecimento do Deus eterno e Salvador. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz, podem se sentar. Já convido a todos a abrir a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 6 a 12. Versos 6 a 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 6 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente a qual ocasião ou a quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam escrutar.
Vamos continuar aqui falando sobre fé. A fé é a chave para mudança no nosso viver. A fé é a chave para tudo na nossa vida. Especialmente a fé é a chave que abre a porta da nossa vida espiritual. Diz a própria palavra de Deus: sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Sem fé é impossível a gente ter um relacionamento com Deus. Sem fé é impossível a gente andar de mãos dadas com o Senhor. Podemos dizer que essa fé é o que Deus espera encontrar em cada um de nós. Deus espera vasculhar o nosso coração e encontrar fé, pois essa fé ela é transformadora e ela é a chave que muda a nossa vida por completo, desde o nosso interior. As mudanças reais, elas não acontecem de fora para dentro. As mudanças verdadeiras, elas não acontecem de goela abaixo, podemos dizer assim, pois senão elas não são mudanças, são apenas atitudes comportamentais que volta e meia a gente retoma. Está aí a orientação paulina quando diz que nós devemos estar sempre cuidando do velho homem. O velho Marcelo continua aqui. O velho Marcelo ainda está aqui. E o que mantém esse velho Marcelo no seu lugar? A fé e o amor e a esperança que nós temos no Cristo Senhor Jesus. Se eu não coloco os meus olhos em Cristo para viver essa fé de uma forma plena, daqui a pouco esse velho Marcelo começa a retomar, começa a aparecer, e aí, mais uma vez, nós entramos em situação de pecado, de imundícia e de problemas por afastamento com o Senhor. Por isso que a fé é esse sentimento, um sentimento espiritual que quando nós permitimos, como diz em Apocalipse, né, se você abrir o seu coração, pois Cristo bate, Ele fará uma festa em uma casa que antes talvez só tivesse tristeza e choro. Aonde Cristo entra, a transformação verdadeira acontece. E aqui a gente está vendo alguém que pode falar de fé. Volto a relembrar os irmãos. Muitas vezes falaram de Pedro de forma que a gente viesse a ter um pouco de preconceito sobre esse grande homem de Deus. Porque no meio da sua caminhada, ele teve ali alguns problemas. E esses problemas estão registrados na palavra de Deus para que nós viéssemos aprender com os erros que ele teve. Traduzindo, para que a gente não incorra nos mesmos erros que ele teve. Ou seja, não está ali para denegrir a sua imagem. Pelo contrário, está ali para auxiliar a nós que caminhamos com Deus hoje. Não está ali para que Pedro seja diminuído de forma nenhuma. Está ali para que a gente olhe não o que ficou para trás de Pedro, mas o Pedro que continuou após aquela dificuldade. E a gente perceber que caído ele esteve, mas de pé ele foi levantado por Deus para a glória do Senhor. Então, a chave disso é fé. O comentarista, eu li esse comentário no livrinho, ele traz para a gente, a partir dessa leitura de Pedro, desse capítulo, uma seguinte ilustração. Imagine que nós fomos construídos
como vou chamar de bacia, né? Um vaso, uma bacia de porcelana. Nós fomos construídos ali pelo oleiro uma bacia de porcelana. Porcelana é uma louça fina. E por algum motivo ali, por alguma circunstância, essa porcelana sofreu ali uma pequena queda e ela teve ali um leve machucado nessa porcelana, e esse dono resolveu se desfazer desse vaso e colocou lá o vaso em uma loja, e nessa loja a pessoa que vendia as coisas não deu valor para esse vaso porque ele tinha ali um machucadinho e relegou esse vaso a um cantinho com uma planta velha mal regada e empoeirada. E com o tempo aquele vaso começa a ficar ali, né, enlameado, escurecido, tal, até que um dia passou uma pessoa com olhos de águia e percebe aquele vaso ali no canto, analisou e falou: gente, esse vaso aqui, ele está sendo aqui maltratado, carregando uma plantinha mal regada, e puxou um bom número de notas e convenceu ao dono daquela loja que era aquele vaso. E o cara vendeu. Ele levou para casa, cuidou daquele vaso, restaurou ele ali até aquele quebradinho, ele consertou, colocou lá hoje a gente chama de aquele balcão que fica na sala, esqueci o nome daquele negócio. Aí colocou ali naquele objeto de enfeite da sala, colocou lá uns enfeites e lá está um vaso radiante, sendo usado para uma finalidade digna ao qual ele fora criado. Afinal de contas, é um vaso de porcelana. Pouco tempo depois, o antigo dono passou na loja e percebeu que aquele vaso não estava mais lá. E procurou saber: cadê o vaso? Para onde foi parar? Para onde que você mandou o vaso? Ah, passou um homem aqui que mora naquela casa ali e me comprou. E ele foi lá pedir para o homem que devolvesse para ele o vaso. E ele fala assim: não, você não deu valor para esse vaso. Ele foi seu, mas você não deu valor. Esse vaso estava lá largado, sujo, jogado aos cantos. Eu quis ele, eu comprei ele, paguei caro por ele. E hoje ele está ali, em cima daquele balcão, enfeitando a minha casa. Nós podemos dizer isso sobre eu e você. Podemos dizer que eu e você somos esse vaso. Estávamos escravizados pelo pecado, aquele quebradinho ali eram as marcas do pecado. E Cristo nos resgatou, nos comprou por alto preço e nos colocou num local de honra. E hoje estamos aqui, podendo ser chamados de irmãos, filhos de Deus, criaturas do Deus Altíssimo, pessoas que são herdeiras das mansões celestiais que Cristo promete para todo aquele que tem fé. E todo esse valor que Cristo nos deu, se a gente não abrir o olho, o escravizador do pecado quer mais uma vez nos jogar lá naquela sarjeta. Quer mais uma vez nos quebrar, nos machucar e fazer de nós um mau uso que não fomos construídos. A partir dessa pequena história, podemos olhar para a vida de Pedro. Pedro foi resgatado por Cristo dizendo: filho, cuide das minhas ovelhas, e aqui ele está cuidando de nós. Porque tempos ruins sempre nós tivemos. Enquanto houver a humanidade da Terra, sempre haverá momentos difíceis nas nossas vidas. Aqui, para esse povo que Pedro escreveu, segundo alguns pesquisadores, ele estava prestes a sofrer nas mãos do imperador Nero. A igreja sofrida, o povo desesperado, preocupado. Segundo alguns historiadores,
o imperador fazia de crentes luminárias para clarear ruas. Ele pegava crentes e colocava nas ruas e tacava fogo para poder iluminar o caminho, a praça. Olha a situação. Olha que terrível era a situação. E Pedro estava lá em Roma para sofrer também bastante nessa condição. Então, ele resolve escrever para todos nós sobre que nós podemos perseverar na fé. E ele diz para nós, devemos exultar em Cristo. Mesmo que, se for necessário, a gente esteja exultando, sabendo que passaremos por sofrimentos nas nossas vidas. Digo para vocês, como eu tenho que dizer para mim, temos que nos preparar para os momentos difíceis das nossas vidas, pois não serão poucos. Teremos lutas por condições econômicas adversas, teremos lutas por condições atmosféricas diversas, teremos lutas por crises existenciais, teremos lutas por ansiedade, teremos lutas por depressão, teremos lutas na criação de filhos, teremos lutas por enfrentar doenças, teremos lutas enquanto vivermos. Então, em todas essas dificuldades, nós ainda temos uma esperança, como diz a palavra de Deus, existe um refrigério para o povo de Deus, existe um ponto de exultação para o povo de Deus, e isto está nas mãos do Senhor, e isso é o crente estar nos braços do Senhor. Mas para estar lá é preciso de fé, e essa fé ela é capaz de transformar a gente por dentro e por fora. A fé muda a nossa reação diante do sofrimento. A fé muda a nossa reação diante de tudo, especialmente diante do sofrimento. Ah, pastor, mas eu sou ser humano. Concordo. Todos nós somos seres humanos. Todos nós sentimos o impacto. Todos nós, no momento de dificuldade, vamos sentir apreensão, vamos sentir medo, vamos sentir anseio ali, vamos gelar, vamos dizer dessa forma. Todos nós, porque somos seres humanos e a humanidade, ela habita em nós a ponto de, se não cuidarmos, nos fazer pecar. Aí nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos analisar, nós precisamos saber os nossos pontos fracos e, principalmente, nós precisamos saber que no nosso coração nós temos fé, e quem tem Deus tem tudo. A irmã Vanessa falou isso aqui a respeito da nossa querida irmã Visita, não foi? Na hora do desespero, você lembra de Deus. E quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem paz. Jesus não nos prometeu bênçãos, mas Ele nos prometeu paz. Mas Ele nos prometeu a paz que excede todo o nosso entendimento. Ele nos prometeu a paz que vai fazer com que aquela pessoa que não conhece a Cristo olhe para você e não entenda nada. Muitas vezes ela é o seu algoz que está tentando te passar a perna. E no meio de toda aquela situação você levanta, vamos dizer assim, você caiu, levantou, sacudiu a poeira e saiu louvando ao Senhor, e a pessoa vai dizer assim, não entendi nada. E a pessoa saiu feliz, contente. E quem ficou com a cara de bobo foi o algoz.
Então, gente, a fé é aquilo que muda a nossa reação diante do sofrimento. Aqui, o nosso querido Pedrão fala assim, olha, no verso 6, que a nossa fé nos faz exultar, mesmo diante do peso de várias provações. Provação é diferente de tentação, né, gente? Provação é quando Deus quer saber onde está a nossa fé. É diferente da tentação. A tentação é o inimigo querendo derrubar você para testar sua fé. Mesmo diante das provações. E aí o apóstolo Pedro fala assim, olha que a fé que habita no seu coração, que habita no meu coração, ela é tão profunda que ela é mais preciosa do que o ouro. E olha que o ouro passa pela fornalha para ser purificado, para garantir a autenticidade da sua pureza. Essa fé que está no meu e no seu coração, que nos é suficiente, valorosa se a gente olhar pelo prisma que Pedro traz aqui na metáfora, preciosa, poderosa, suficiente para nos fazer encarar qualquer dificuldade que a gente venha enfrentar nessa vida, qualquer uma, mesmo que as pernas estejam bombeando, mesmo que a gente olhe e não esteja enxergando a luz no fim do túnel. Essa fé é como um saquinho de chá. Você só conhece, só experimenta o sabor daquele chá depois que você coloca para ele fazer ali a infusão. Se não, são apenas palavras. Você fala assim, isso aqui é um saquinho de chá, um monte de ervinha. Mas enquanto ela não passa pela água quente e libera ali toda a sua essência, ela é apenas um chá. Então a fé não pode ser um objeto a ser guardado e ilustrado nos nossos corações. A fé é para ser vivida e exaltada, como diz o apóstolo Pedro. Ele pode falar muito mais do que eu e você. Mesmo ele tendo afundado na água, mas ele andou. E nós não andamos. Meus irmãos, as lutas, as dificuldades, os problemas, o sofrimento serve para nos fortalecer, serve para fazer com que a nossa fé seja um exemplo de resiliência. Diz o Senhor Jesus, no mundo nós teremos aflições, mas não temas. Quando ele fala assim, eu venci o mundo, ele está dizendo assim, ó, você só tem que vir atrás de mim, por fé. Se você tiver fé, venha atrás de mim. Se Jesus está no barco, o barco não afunda. Foi ele mesmo que exemplificou. Então, gente, quando as pressões da vida aumentam, o que tem saído de dentro de você? O sabor da confiança em Deus ou o gosto amargo da murmuração? Olha, é o limiar de vivermos a nossa fé. É o limiar. Eu sei, a gente é humano, a perna treme, às vezes a gente balança, mas a resiliência nos faz balançar e não cair. Porque temos a raiz da fé, porque estamos ancorados na fé em Cristo Jesus, estamos sustentados
por essa fé no Cristo Jesus, o qual nós seguimos, mesmo em meio às aflições. Então, muitas vezes, no meio da dificuldade, a gente tende a murmurar. Murmurar. Como diz a mulher de Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Foi assim que ele falou? Então, cuidado, gente. Se a gente caminha com Deus, precisamos ser resilientes nessa fé. Saber que ela é poderosa para nos tranquilizar e nos fazer encarar aquele sofrimento, sempre observando: Deus tem algo especial para a minha vida após essa jornada difícil que eu estou atravessando, após essa prova, após essa dificuldade. Olha além, Deus sabe o que tem de melhor para mim e para você. A fé muda o nosso foco do visível para o invisível. Lembra? Pedrão estava lá no cenáculo. Pedrão estava lá no cenáculo quando Cristo apareceu e Tomé dizendo assim: eu só vou acreditar quando eu tocar nas feridas, quando eu perceber com as minhas próprias mãos ali o corpo sacrificado de Jesus Cristo. E depois Cristo apareceu para o descrente Tomé e mostrou para ele lá as feridas. E depois disse lá para o... Como é que era o nome do... É Tomé mesmo? Não, né? É Tomé, não é? Então, depois Cristo falou para ele assim, ó: você está crendo porque você viu, mas bem-aventurado aquele que não for ver, mas crê. Esses somos nós. Pedro está dizendo assim: quem são vocês que têm fé? São aqueles que Cristo profetizou. Nós somos alvos dessa promessa de Cristo, dessa profecia de Cristo. E nós somos esses bem-aventurados. Nós cremos e não vemos a Cristo. Enxergamos pelos olhos da fé. E ele diz o quê? Que isso nos faz ter uma alegria indizível. Uma alegria indizível. Porque essa é a expressão maior da fé. A expressão maior da fé é a gente amar a Jesus apenas por sentir o seu poder no nosso coração, apenas por conhecer a sua revelação, apenas por saber que Ele opera, porque Ele viveu nessa terra, porque Ele operou milagres naquela época e ainda as repete aí hoje. Não vemos a Cristo com os nossos próprios olhos, mas com os olhos da fé nós podemos ver, com os olhos da esperança nós podemos ver, com os olhos da alegria nós podemos ver, crendo nos milagres e vendo os milagres que Ele opera nas nossas vidas, e isso nos faz ter uma alegria indizível. Indizível. Aí voltamos de novo lá. Primeiro fruto, primeira nuance do fruto do Espírito Santo: alegria. Crente é alegre até na hora da morte. Até na hora da morte, crente tem que ser alegre. Principalmente na hora da morte, porque é a hora que você vai receber o abraço do seu Salvador. Olha como muda toda a perspectiva. Quem não crê em Cristo, na hora da morte é um desespero. Mas nós, o dia que Cristo nos chamar, vai ser o dia do abraço, do vinde benditos de meu Pai. Vai ser o dia que Cristo estará abrindo a porta dos céus para a gente entrar. E isso é fantástico, maravilhoso. Isso nos faz não se preocupar com nenhuma dificuldade ou nenhum problema que esse mundo possa nos trazer. A nossa fé muda o nosso foco.
em relação a tudo na nossa vida. O que é um prejuízo? O que é uma ofensa? O que é uma rejeição? Não existe prejuízo quando você está fazendo a vontade do Senhor. Não existe rejeição para a sua vida. Cristo te resgatou. Nós éramos aquele vasinho largado. Antes éramos sim rejeitados. Agora Cristo, com amor eterno, te pegou pela mão, te colocou no seu colo e te disse: você é meu. Esse é o nosso Deus. E aí a gente pode pensar: em tudo isso eu posso aplicar a minha vida. Tudo. Tudo. O que a gente vê muitas vezes aí, gente, tem muito crente que é a pior pessoa do mundo para você fazer um negócio. Vamos falar negócios desse mundo. Já vi alguns colegas, algumas pessoas crentes, dizerem: olha, chamei uma pessoa para vir aqui fazer um orçamento na minha casa. Beleza. O cara veio, fez o orçamento, e no meio da conversa eu percebi que ele era crente. Não contratei. Aí eu, poxa, lá na palavra de Deus, fala assim, ó, se a gente tiver que fazer alguma coisa, primeiro os domésticos da fé. Diz assim a palavra do Senhor. Está lá em Hebreus, se eu não me engano. Diz lá, se você não conhece, conheça agora. Se você tiver que abençoar alguém, primeiro aos domésticos da fé. Mas essa pessoa, eu interpelei essa pessoa para dizer: mas peraí, isso aí. Não, mas olha, eu já chamei um para fazer essa situação. O cara não fez e ainda levou meu dinheiro. Chamei o outro para fazer uma outra situação. O cara não fez e ainda levou meu dinheiro. Aí eu chamo uma pessoa que não é crente, ele vem e faz melhor do que o crente e não leva meu dinheiro. Olha que situação que a gente chegou. Então, gente, nós precisamos encarar a fé como uma mudança de foco. Diz a palavra: tudo aquilo que eu fizer, eu tenho que fazer como se fosse para o Senhor. Então, não tem prejuízo. E mesmo que eu tiver ou achar que estão tomando um prejuízo, eu sei que o Senhor há de fazer compensar na minha vida, porque eu estou fazendo o justo, certo, o correto e a vontade do Senhor. Aplica isso na sua vida, meus irmãos. A fé muda o seu foco. Eu tinha um pequeno testemunho para dar, eu acho que eu vou dar. Eu acho que Deus falou no meu coração ali. Eu sou militar e um dia eu fiz um curso. Esse curso era para mim ser cabo. E naquele curso de cabo lá, a gente passou um ano inteiro estudando, e eu estudei, consegui lá ficar em 10º, mais ou menos. Mas eu estava mirando lá em uma classe de navios, que 2 navios dos 4 iriam para Portugal. Aí eu sou português. Poxa, eu vou conseguir conhecer a minha terra de graça, né? Eu vou lá, vou trabalhando e ainda vou conhecer a minha terra, vou dar uma volta lá de graça. E eles ainda vão me dar um extra, né? Estudei, fomos 10 caras para lá. Eu era o segundo daqueles 10. Eram 4 navios. Eu tranquilo. Cara, é certo eu cair em um daqueles 2 navios. Estou tranquilo. Era o ano de 1998, finalzinho. Chegou o dia de eu me apresentar. Estava lá aquele montão de gente, devia ter umas 1000 pessoas. Aí eu procurei lá o setor que eu tinha que ir. Era uma quadra de esporte. Aí tinha lá uma mesinha. Estava lá um sargento. E a gente apurou qual navio que não ia, né? Qual navio que não vai? O que não vai é aquele e aquele. Quando eu cheguei lá, que o homem meteu um carimbaço assim e escreveu o número do navio que não ia,
Aí eu falei assim, não, rapaz, tá errado, não é isso aí não. Não é isso aí não, cara, tá errado. Não, é isso aí mesmo. Aí virou as costas. Aí eu fiquei lá um tempo com a mão na cabeça, falei assim, meu Deus, o que deu errado e tal. Aí passou lá mais ou menos 1 hora, eu voltei para reclamar, né? Eu, sargento, eu quero reclamar. Olha, o senhor botou esse número aqui, mas não é esse não. Eu sou o segundo. Tinham 10, eu sou o segundo. Eram 4 navios que iam para Portugal. O senhor me mandou para o que não vai. Aí ele olhou para mim e falou assim, você é servo do Senhor? Aí eu sou. Mas como é que tu sabe? Eu tô vendo aí no teu jeito e tal. Você é servo do Senhor, não é? Eu sou. Ele, ó, vai pra lá, cara. Lá é bom. Aí eu, pô, mas lá não é ele lá não vai pra Portugal, cara. Como pode ser bom que você não vai pra Portugal? Aí eu fiquei tão chateado. Comecei a reclamar de Deus. Deus, como é que você podia ter feito isso? Aí fui lá, sentei num banquinho daquele lá. Era mais ou menos umas 9 e pouca da manhã. Aí sentei no banquinho. E fiquei lá, aí orava, reclamava com Deus, orava, reclamava com Deus, orava. De repente, eu olhei assim no relógio, era 12:30. E eu lá. Ah, Deus, não é justo. Não é justo. Não, não é justo. Olha como é que. Não pode, eu não vou. Aí Deus começou a falar no meu coração. Marcelo, eu não mandei você ir? Eu mandou, mas eu não concordo. Se eu mandei você ir é porque lá é bom. Mas, Senhor, eu não concordo, Senhor. Cara, se eu mandei você ir, você não me serve? Assim mesmo. Se eu mandei você ir é porque lá é bom. Vai! Aí eu... Tá bom, Senhor. Se o Senhor está mandando aí, eu vou. E fui lá para o tal do navio. Cheguei lá, 12:30, imagina, dezembro, calorão, a gente com aquela roupa que parece um terno assim, né? Aquele chapéu igual um sorrisal na cabeça, tudo escorrendo suor. Quando eu subi na prancha do navio, aí veio lá um tenente. Aí eu, meu Deus, já vou chegar no navio preso, né? Quer valer? Aí o tenente falou assim, você! Aí eu congelei, qual o seu nome? Aí eu, pronto, já tô preso. Aí o meu nome é Marcelo Costa. Aí ele, rapaz, o meu é Marcelo Souza. Aí me apertou a mão, me deu um abraço, seja bem-vindo. Já almoçou? Não. Fulano, leva ele lá agora. Leva lá no rancho agora para ele comer. Aí cheguei lá no rancho, geladinho. Me ofereceram uma galinha lá maravilhosa, um arrozinho. Aí eu, poxa, já cheguei aqui bem tratado, né, cara? Bem acolhido, ninguém reclamou. Ainda tinha um cara com nome igual ao meu. Aí foram se passando os anos, fui muito feliz naquele navio. Chegou um dia que eu fui jogar uma bola, inventei de jogar uma bola, destruíram meu braço. Meu braço ficou destruído. E o médico falou que eu não tinha mais jeito. Aí eu, como assim, doutor? A gente está no século XXI quase. Não tem mais jeito? Não, Marcelo, você não tem mais jeito. Você vai ter que, sei lá. Aí eu, beleza. Fui para o navio me abraçou, o navio não me mandou lá para as perícias médicas, e eu fui lá fazendo tratamento, Eu só sei o seguinte, aquele braço ficou bom, eu acho que é esse aqui. Eu só sei o seguinte, o braço ficou bom, o médico até hoje não entende nada que aconteceu, e aquele navio me abraçou de um jeito que um dia chegou a hora de se despedir daquele navio. Eu tinha um tenente encarregado que se chamava Marcelo José. No dia que eu fui embora, ele pegou e falou assim, Marcelo, você está indo embora. Eu vou lá me despedir de você. Mas, tenente, eu sou apenas um cabo. Ele, não, Marcelo, eu vou lá me despedir de você, assim como a gente se despede de um oficial saindo do navio. Aí eu, tenente, mas
Que honra! Não, você merece. Aí fomos nós lá e o tenente se despediu de mim como se eu fosse um oficial. Aí eu lembrei o nome dele, Marcelo José. E dali para lá eu fui chorando, mas eu chorei, eu tive que sentar num banquinho, cara, e chorava igual criança. E digo, foi o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida até hoje. Até hoje. Mas foi acreditando naquilo que o Senhor falou para mim. Deus disse, olha, aquele lugar que você está indo não é o que você quer. É onde eu estou mandando você ir. E lá você vai ser cuidado. Lá você vai ser tratado. Lá você vai ser feliz. Não ganhei o dinheiro. Aí eu quero chegar nesse ponto. Muitas vezes não é o dinheiro que importa, gente. O mais importante é a gente estar em paz, estar feliz com o Senhor. Muitas vezes a gente busca o melhor salário e inferniza a nossa vida. É muito melhor você ter o suficiente e estar em paz, estar feliz com Deus, estar feliz com a sua família. Mas você só vai compreender isso quando a fé transformar a sua vida, o seu coração, o seu interior, o seu modo de enxergar e ler o mundo e a sociedade que você está inserida. Só a fé em Cristo pode fazer você pensar assim. Só Deus pode fazer você pensar dessa forma. Só o Senhor pode fazer você compreender que muitas vezes um prejuízo é mais benéfico do que se você tivesse pego o dinheiro daquele cliente e ter dado fora. Como muitos fazem aí. Faz a pesquisa que você vai ver. Então, meus irmãos, isso é porque a gente tem que aprender a confiar no Senhor. Tem uma segunda ilustração aqui. Imagine que você está em um avião enfrentando uma tempestade e olha pela janela e só vê raios de escuridão. Mas você não entra em pânico. Por quê? Você confia no piloto que está na cabine e nos instrumentos de navegação. O piloto do nosso avião é Cristo. O piloto da nossa vida é Cristo. Não temos que desesperar com a tempestade ou com a turbulência. Paremos de olhar apenas para as circunstâncias ao nosso redor. Não olhe para os problemas. Olhe para a fé que está no seu coração e para o Deus que irriga essa fé. Para o Deus que faz com que essa fé germine e faça a transformação da sua vida. Você tem tentado pilotar a sua vida olhando apenas para a tempestade ao redor? Ou tem descansado nos comandos do piloto que enxerga além do caos? Quando a gente está atravessando um momento difícil, a gente não consegue ter uma visão perfeita de tudo por conta do caos. Mas Deus enxerga além do caos, além da tempestade. Deus sabe o amanhã. Deus sabe o amanhã. O que Ele tem para mim e para a sua vida, Ele sabe. Busquemos no Senhor. Exercitemos a nossa fé e façamos isso. Por isso, meus irmãos, a nossa fé não é estática. Ela precisa ser operosa no nosso ser. Transformadora. Nós precisamos olhar para trás e perceber que ficou alguém lá atrás. E esse alguém é o nosso velho homem, pois estamos ganhando a corrida dele. Ganhando a corrida. Eu preciso me olhar no espelho e dizer: Deus transformou a minha vida. Aquele Marcelo não existe mais. Morreu para o mundo. Pois vive para agradar ao Senhor. É a fé que abre a porta para essa mudança, meu irmão. É a fé que abre essa porta, Senhor, minha irmã, para a mudança. Você precisa permitir, eu preciso permitir que Deus tenha autorização para fazer essa mudança.
Hoje nós vemos até muitas canções dizendo: Senhor, tem local para fazer morada. Só que quando nós levantamos a mão para o Senhor, nós somos selados com o Espírito Santo. E não diz que ele sai. Diz que ele fica. Diz que ele habita no nosso coração. Ele está comigo e com você em todo o tempo, querendo fazer o bem, querendo te conduzir por bons passos, por bons caminhos, por boas escolhas, para que você viva uma vida abundante com Deus, uma vida abundante nessa terra, em paz, mesmo sofrendo com as possibilidades de guerra. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor, do Espírito Santo falando no nosso coração, e pela fé permitir que Ele opere, que Ele faça a obra, que Ele nos transforme e que Ele nos faça compreender tudo aquilo que Ele tem para nós. Alguns desafios para nós essa semana, na sua vida pessoal. Faça um jejum de murmuração por 7 dias. Sempre que surgir uma contrariedade ou dor, substitua a reclamação por uma oração de entrega. Na sua vida emocional, quando o medo ou a ansiedade sobre o futuro baterem, escreva o problema em um papel e declare em voz alta: eu não vejo saída, mas confio no piloto, confio em Deus. Guarde o papel na sua Bíblia como um ato de entrega. Na sua vida familiar, reúna sua família ou pessoas próximas para um momento de gratidão. Muitas vezes a gente só reclama em casa. Pare para olhar para trás e ver o quanto Deus já fez por nós. Tem um hino no cantor cristão que diz assim, olha: quantas bênçãos, conta as bênçãos, porque muitas elas são. Muitas são as bênçãos, muitas são as graças, muitas são as misericórdias do Senhor, mas nós só enxergamos o problema que nos aflige, nós só enxergamos a dificuldade. Na sua vida profissional, diante de uma injustiça, de um estresse, de uma crise, não reaja por impulso. Use a fé para manter a calma, sabendo que o seu testemunho no fogo vale mais do que ter razão. Na sua vida da igreja, na sua vida aqui na igreja, ore e peça para Deus te ajudar a identificar um irmão, uma irmã que está passando pelo fogo da provação ou da tentação, e ofereça o seu ombro amigo, ofereça a sua experiência. Podemos começar com uma singela mensagem de apoio, uma ligação, podemos evoluir para uma visita, podemos nos colocar a caminhar junto, ombro a ombro com esse irmão, até que ele vença todas essas dificuldades. Desafios da semana, para a gente pensar e orar, e que Deus assim se sirva em cuidar das nossas vidas, da nossa mente, do nosso coração, das nossas profissões, das nossas emoções, das nossas famílias, e especialmente da nossa vida particular, da nossa vida pessoal, da nossa vida espiritual. Querido Deus, queremos, ó Pai, entregar, Pai, a Ti o nosso coração, Senhor, com a fé que ali tem, Senhor. Não estamos, ó Senhor Deus, contabilizando o tamanho dessa fé, porque diz na Tua palavra que mesmo que ela seja minúscula, ali existe tudo o que o Senhor precisa para fazer, Senhor. Uma grande obra, uma grande restauração, uma grande movimentação de poder, de milagre, de tudo, Senhor. Pai, então pedimos ao Senhor, com autorização e permissão, Senhor, para fazer que o Senhor, Pai, não deixe para depois a reforma que nós precisamos sofrer, ó Senhor. Cuide de nós, Senhor Deus.
Faz com que essa nossa fé venha se multiplicar ainda mais, Senhor Deus. Nos faz, Senhor Deus, referências para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para a nossa sociedade em geral, Senhor. Pai, nos faz cumprir, ó Pai, a Tua palavra quando diz que nós devemos ser a diferença dessa terra, sal e luz. Faz isso, Deus, a partir dessa fé, Senhor Deus, que o Senhor tem no nosso coração, Senhor. Pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. E que o poderoso Deus, amado, continue a acrescentar a cada dia mais e mais essa fé na nossa vida e que nós possamos a viver pela fé. Pois, afinal de contas, é o brado daquele que caminha na igreja evangélica. Ser santo e viver pela fé. Pois o justo vive pela fé. Ser santo e exercitar essa fé santa. E nessa fé a gente continua, meus irmãos. Pois na vida tudo é fé. Se a gente está aqui, foi porque o amor de Cristo nos constrangeu. Essa fé nos fez reunir aqui. Se damos o dízimo é pela fé. Se fazemos alguma beneficência é pela fé. Se adoramos é pela fé. E também se participamos do momento memorial que nos faz viver a paixão de Cristo há 2000 anos atrás. Também é um momento de fé. Então, meu irmão, se você está aqui movido e motivado pela fé no Senhor que inaugurou a ceia e nos convidou a rememorá-la todas as vezes que fizéssemos em nome dele, você é convidado. Tem um requisito: ser batizado. O outro é estar congregando e em fé e ordem com a sua própria igreja. Mas eu digo para você, se você for batizado, você está convidado para participar dessa reunião. Lembrando, todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores e todos nós somos imerecedores de estarmos aqui diante dessa ceia. Mas se estamos aqui, é porque a graça de Deus nos colocou de pé e nos concedeu a permissão de mais uma vez poder estarmos aqui reunidos e celebrar essa memória com o propósito de buscarmos o aperfeiçoamento nosso. A partir da nossa reunião, da nossa celebração, reafirmamos o compromisso de seguir atrás de Cristo, mesmo diante de qualquer sofrimento, qualquer aflição, qualquer dificuldade, pois sabemos que o nosso Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E aí o apóstolo Paulo diz assim: eu sei muito bem quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para me salvar e para me guardar até o último dia. Eu não sei se eu inverti alguma coisa aí, mas é por aí. Sei muito bem quem tenho crido, e esse Deus de amor que nos deu o seu Filho Jesus, para que pudéssemos viver pela fé, que nos convida a participar dessa ceia imemorial em seu santo nome e glória ao seu santo nome. Então, para isso eu convido aqui os nossos queridos e amados diáconos para fazer a celebração dessa ceia.
O apóstolo Paulo nos orienta aqui em 1 Coríntios 11, 23, dizendo assim, olha, porque o que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha para nos salvar, para nos levar para o céu. Então, meus irmãos, fique de pé. Eu vou convidar aqui o irmão Iago. Nesse momento, o irmão Iago estará aqui fazendo uma oração de consagração para que a gente distribua ali o pão e o vinho. Nós faremos a ceia e após a ceia, o irmão Josemar estará fazendo uma outra oração para que a gente esteja preparando para encerrar esse momento e ao culto. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor Jesus, mais uma vez em tua presença, Senhor Jesus, para celebrar, Senhor da glória, mais uma ceia, Pai. Oramos a Ti, Senhor Jesus, gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor Jesus, porque há 2000 anos atrás, Senhor da glória, o Senhor trouxe o Seu Filho, Pai, que se fez homem, Senhor Jesus, se fez humano, Deus, fez todas as coisas de homem, ó Pai, e infelizmente, Pai, morreu da forma que morreu, mas ressuscitou, Senhor da glória, para a honra e glória do Teu nome, para que tudo isso, Deus, a gente tivesse a oportunidade, Deus, de ceiar, que a gente tivesse a oportunidade, Senhor Jesus, de ser salvo, Senhor da glória. E hoje, Senhor Jesus, celebramos isso, Senhor da glória, lembramos disso, Senhor Jesus, anunciamos isso, Senhor da glória, para o mundo e para nós, de que o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, até que o Senhor venha, Senhor Jesus, que essas coisas tenham se permitido acontecer, Senhor da glória. Venho também orar, Senhor Jesus, que venhamos examinar nós mesmos, Senhor Jesus, não falando de pecado, Senhor Jesus, mas entendendo qual é o propósito, Senhor da glória, da ceia, Senhor Jesus, de entender, Senhor da glória, que isso, Senhor Jesus, é para lembrar, Senhor Jesus, é para anunciar que o Senhor morreu por nós, Senhor Jesus, que o Senhor morreu em nosso lugar, que o Senhor pagou os nossos pecados, Senhor Jesus, que essa ceia, Senhor Jesus, venha nos lembrar, Pai, de sermos mais parecidos contigo, Senhor Jesus, a cada vez que passa, de sermos, Senhor Jesus, mais próximos de Ti, Senhor da glória, em oração, em palavra. Ora a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor, através dessa ceia também, Pai, vem estar nos dando força, Senhor Jesus, para continuar contigo. Que através dessa ceia, Senhor Jesus, o Senhor vem estar testificando em corações, Senhor Jesus, de que somos salvos, Senhor da glória. Que através dessa ceia, Senhor Jesus, o Senhor vem estar falando em nossos corações, Senhor da glória, que tudo aquilo, Senhor Jesus, que importa no final das contas é o Senhor, Senhor Jesus. Que através dessa ceia, Senhor Jesus, o Senhor venha nos lembrar que somos igreja, de que somos o corpo, Senhor Jesus, que não existe corpo desunido, ó Pai. Que o Senhor, através dessa ceia, Senhor Jesus, venha estar tocando em nossos corações, Senhor Jesus, e lembrando que no final das contas, o que realmente importa, Senhor Jesus, que foi o teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor Jesus. Não porque somos amáveis, Senhor Jesus, ou dignos de merecer alguma coisa, mas sim porque o Senhor é amor, e sim porque o Senhor nos amou, e sim porque o Senhor cuida de nós. E não porque somos bons, Senhor Jesus, mas sim porque o Senhor é bom, Pai. Pai, que venhamos receber dessa ceia, Jesus, Senhor Jesus, alegre, Senhor Jesus,
Pai, que viemos estar fazendo um compromisso com o Senhor, Senhor Jesus, de nos aproximarmos de Ti, Pai, cada dia mais, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, essas coisas que eu oro e te peço. Amém. Todos já receberam? Você pode repetir comigo? Senhor Jesus, eu quero viver pela fé. Faça nesse momento essa oração. Soberano Deus, obrigado. O Senhor disseste-nos agora milhão de palavras, milhão de agradecimento ao Senhor, não seria o suficiente
gente vai começar os nossos PGs. Então, a gente espera os irmãos aqui às 7h30, para estarmos juntos em comunhão, para estarmos aprendendo a palavra do Senhor. No domingo que vem, a gente tem o nosso culto dos Dias das Mães. Então, convide uma mulher, convide a sua mãe, convide a sua irmã, traga convidados para esse culto. E hoje é um dia muito especial, um dia muito importante. Hoje é o dia do aniversário do nosso querido pastor Marcelo. Vem estando aqui à frente, pastor. Não fica com vergonha, pastor. Hoje é o aniversário do nosso pastor. Todos nós gostamos muito dele. Ele é um rapaz muito querido, ele é bem gentil. Ele é todo timidozinho assim, mas ele é um pastor muito gentil. Pastor, quero que o senhor saiba, eu falo isso, eu tenho certeza, em nome dos irmãos, que o senhor é uma pessoa muito especial para nós, o senhor é uma pessoa muito querida. O senhor está em nossos corações, e eu creio que está nas orações de cada irmão que está aqui presente, porque a gente sabe que não é fácil, que as lutas elas vêm para todo mundo, né? Mas para alguém que está à frente, acaba recebendo muito mais. Então eu quero que o senhor saiba que Deus é contigo, que o Senhor Ele te abençoe muito, que Ele continue te dando força, que Ele continue te dando essa paz, essa alegria, que todo mundo vê, que todo mundo sabe, porque reflete, o amor de Jesus Ele reflete na sua vida, e eu creio que Ele tem cuidado do Senhor. Cadê o presente? Cadê o bolo? Quem é que vai trazer? Olha só, que chique! Chamar a Camila também. Vem, Camila. Hoje é aniversário também. Hoje não, né? Foi essa semana, não foi? O aniversário dessa querida aqui. Confundiram até comigo. E eu gostaria de chamar o irmão Daniel, que ele está muito presente na vida de ambos, e fazer essa oração, e logo depois a gente bate o parabéns, pode ser? Sim. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Pai eterno, graças eu te dou, Senhor, pela vida do pastor, pela vida da Camila, pela vida de cada um de nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por mais um ano de vida deles, Senhor, que venham muitos e muitos mais anos de vida, pela graça do Senhor, com bênçãos, com muita saúde, com muito amor, com muito carinho, Senhor. Agradeço, Senhor, pelo pastor Marcelo, por estar à frente do ministério, cuidando, Senhor, auxiliando cada um de nós, Senhor, nos orientando, Senhor. Te agradeço também pela Camila, Senhor, essa menina maravilhosa que tem estado aqui conosco, Senhor, e que possa estar cada vez mais, Senhor. Te agradeço, Senhor, em nome do santo e poderoso, glorioso Jesus Cristo, te agradeço, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém. 1, 2, 3 e... A hora de dar avançada, gente. Muito obrigado. Eu já falei, não gosto muito, né? Eu sou bastante tímido. Também não me julgo merecedor, né? Eu não me julgo merecedor, nada disso. Então eu só posso dizer que é a graça de Deus refletindo na vida de vocês pela graça e a minha vida, certo? Então, muito obrigado pela graça que vocês estão concedendo. Que Deus abençoe aos irmãos e irmãs de uma maneira dobrada, como porção do Espírito de Eliseu sobre a vida de vocês. Um dia o profeta Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito de Elias e recebeu. Que vocês, cada um de vocês, recebam essa porção dobrada do Espírito de Eliseu para abençoar a vida de vocês. Então vamos ao bolo. É uma foto legal, né? Então, pessoal, vamos
Além do bolo aqui, vamos repassar. Quarta-feira a gente está começando aqui o PG da igreja, muito importante. Né? Aqueles que antes de se batizar, né, como a irmã Lidiane, como a irmã Camila, estão convidadíssimos a estarem aqui. E se você se fizer presente, você vai estar com certeza alegrando o nosso coração. Pois o nosso propósito aqui é a gente ter comunhão e também compartilhar de algum conhecimento, de alguma instrução que vai ser interessante para mim e para a sua vida. Eu estou fazendo questão de refrisar tamanha importância da sua presença aqui na quarta-feira. Se você não puder estar, eu vou perguntar pessoalmente um por um a justificativa e eu vou oferecer uma segunda opção, tá bom? Mas é um convite quase obrigatório. Dá para olhar agora? Cabeça? Pai de amor, de infinita bondade, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, ó Pai, e pedimos que o Senhor tenha recebido o seu trono de glória e com graça e com misericórdia, Senhor Deus, todo o nosso trabalho, ó Pai. Pai maravilhoso, que ao sairmos dessa casa, queremos mais uma semana de luta, Senhor, mas queremos estar segurando em tuas mãos em todas elas, Senhor. Pai maravilhoso, nos faça, Senhor Deus, superar todas as nossas dificuldades pela fé que o Senhor tem. Ó Deus, pela fé que nós temos em Ti, Senhor Deus, nos nossos corações. Pai maravilhoso, acampe aos anjos ao redor dos nossos lares, Senhor, para nos guardar, para nos proteger, Senhor Deus, para nos conduzir, Senhor Deus, também nos nossos trabalhos, Pai maravilhoso. E que o amor do nosso Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós aqui, igualmente com todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus em toda a terra. Meus irmãos, não vamos embora agora, vamos ao bolo.